Olá pessoal, professora Ana Carla. Nosso tema de hoje são os bens públicos. Nós vamos ver o que são, como que são adquiridos, qual que é o regime jurídico que se aplica para eles. Antes da gente chegar nesses tópicos principais, a gente tem de pensar que a administração pública, para ela exercer as suas funções, ela necessita ter a propriedade ou a posse de determinados bens, móveis ou imóveis. Esses bens podem ser próprios da administração ou podem ser de terceiros. Essa relação da administração pública com os bens se dá pelo chamado regime de direito público, que a gente tem falado aí reiteradamente nas aulas, né? O que significa isso? Que o Estado, quando a gente está falando de domínio público, a gente está falando que o Estado exerce sobre bens próprios ou alheios uma condição, né, que lhe dá prerrogativas. São essas prerrogativas que a gente estuda nessa aula de hoje. Se a gente for usar um sentido restrito, a gente pode dizer que sim, que o domínio público é o conjunto de bens destinados ao uso público, direto ou indireto, né? A gente pode designar que o regime que se aplica, a que se subordina essas regras, são o regime de direito público, porque a gente está de um lado com a relação do Estado, mas num sentido amplo, quando a gente está falando em domínio público, é o poder de dominação ou de regulamentação que o Estado exerce sobre os bens e o seu patrimônio privado, ou sobre as coisas não apropriáveis individualmente, né? Ninguém pode ser dono daquilo, por isso se chama de domínio público, mas em que há um interesse geral da coletividade. Esses bens públicos, eles são de propriedade ou domínio da pessoa jurídica de direito público interno. Quem são essas pessoas jurídicas, né? Coincide com os entes federativos da União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, e as suas respectivas entidades autárquicas, ou seja, a administração indireta. Quando a administração pública se entende como tendo domínio sobre algo, ela recebeu essa jurisdição de senhorial, de poder atuar com esse bem pela lei. Então, a lei também criou vários tipos de domínio, né, que vai desde a propriedade privada, passando por um tipo de direito real, né, que é a propriedade pública, porque ela está próxima do Instituto da Propriedade Clássica, como formas de direitos reais sobre coisa alheia, servidão administrativa, restrições de utilidade pública, propriedade privada, até que a gente chega na jurisdição, né, na relação inerente à soberania sobre o território, sobre as riquezas exploradas no nosso território, o espaço marítimo, o espaço aéreo. Todas são formas, modalidades de exercício do domínio público pela administração. E esse domínio público, então, ele pode ser um conjunto de direitos reais que a administração pública tem por lei, então a lei estabelece isso, sobre o território, seus espaços, coisas próprias neles individualizadas, ou bens alheios, né? E que eles podem ser exercidos sobre o regime peculiar de direito público. Os bens públicos, eles se encontram classificados lá no artigo 99 do Código Civil. E o que está lá escrito no artigo 99 do Código Civil? Está escrito que são bens de uso do povo, os bens de uso especial, os bens dominicais ou dominiciais, os bens de uso comum do povo são as coisas móveis e imóveis pertencentes ao poder público e usáveis sem qualquer tipo de formalidade. Ruas, praças, pontes, estradas são bens de uso comum do povo. Nada se exige como autorização ou permissão para que você o cobre, para que você use esses bens. Eles são destinados ao uso coletivo e eles possuem uma finalidade pública. Os bens de uso especial, que estão lá no Código Civil, eles são destinados a fins administrativos. Os edifícios e os terrenos utilizáveis pela administração pública para exercer as suas atividades são um exemplo disso. Então, ele tem de ter uma finalidade pública e tem de estar sendo utilizado para um fim público. Estão nessa categoria todos os prédios onde se instalam as repartições públicas.
Além dele, tem os dominiais ou dominicais, né? Que esses bens, pela legislação, pelo Código Civil, eles constituem o patrimônio do poder público, né? Como, por exemplo, uma estrada de ferro que é 100% pública, né? Que não foi privatizada. Então, ali a gente está diante de bens dominicais, que estão sob domínio da administração pública. Com relação aos bens móveis, é possível citar computadores, viaturas, tudo que está ali à disposição da administração para o exercício da atividade dela. O uso e gozo desses bens são, em tese, permitidos a toda pessoa que detém a sua propriedade, seja ele a União, o Estado, o município ou o Distrito Federal, né? A gente sabe que para esses bens também não se exige uma formalidade, você precisa estar no exercício, no uso para uma finalidade pública. E quando terceiros podem utilizá-los, né? Quando é que ele é passível da utilização de terceiros? Quando o terceiro precisa utilizar, aí sim é necessário alguma formalidade. Autorização, horário, taxa, né? Regulamento. Então, como é um exemplo daí? Como se dá o uso das escolas por alunos e dos museus pelos visitantes. Você tem ali um prédio que é um bem público ou não, pode ser um bem alugado, mas enfim, suponhamos que essa escola seja um prédio público, né? Aquela escola tem toda uma estrutura móvel, além da imóvel, para o exercício daquela atividade, como o museu público também tem, e as pessoas vão lá e tem o horário certo de estar ali, né? Você precisa de uma autorização para estar ali, que pode ser a sua matrícula, o seu vínculo com a escola. Então, quando o particular utiliza esses bens, né, que não são aqueles de uso comum do povo, você precisa seguir algumas regras, eventualmente alguns regulamentos, horários ou até preços quando se cobra taxas para ingresso nesses bens. Quando uma pessoa física ou jurídica necessita usar um bem público em caráter exclusivo, só ela vai explorar aquele bem. Aí a gente está chamando de uso especial de bem público. Só uma pessoa terá permissão para, durante um determinado período de tempo, em caráter exclusivo, utilizar aquele bem. Isso pode ocorrer de várias formas, mas o mais comum, né, são as que a gente está acostumado a ver, são as concessões de uso, as permissões de uso e as autorizações de uso. Esses bens dominicais são destituídos de qualquer destinação, né? Que são os últimos tipos de bem. Eles são destituídos de qualquer destinação. Eles são públicos, mas eles não estão com uma finalidade própria, específica de prestação de um serviço público. Eles estão prontos para serem utilizados ou alienados, ou ainda ter seu uso passado a quem tiver interesse dos bens. Então, pertencem esses bens dominicais também à União, aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal, às autarquias e às fundações públicas, tá? Eles são integrantes do patrimônio disponível, né? Por não terem essa destinação específica, nem por estarem afetados a um fim administrativo específico ou próprio. Outros bens poderão ser transferidos para a categoria, né? Para essa categoria de bens dominicais. Quando um bem sai de outra categoria para a categoria de bens dominicais, ou seja, aqueles que não estão afetados, que não estão destinados a uma finalidade pública própria, a gente está chamando isso, tem um nomezinho para isso no direito, que é chamado de desafetação, tá? Porque você está desafetando um bem da sua finalidade pública originária para que ele componha o que a gente chama de bens dominiais ou bens dominicais. E qual que é a consequência jurídica disso? A consequência jurídica disso é que depois de desafetado, ele pode ser alienado, vendido, ok? Então, os bens de uso comum do povo ou de uso especial, que a gente já falou, eles estão sujeitos ao regime de direito público e estão fora do comércio jurídico de direito privado. Não tem como a União vender uma praia para uma empresa, né? Não tem como a prefeitura vender uma praça. Eles não estão dentro do que a gente chama de bens sob o comércio jurídico. Eles também não estão sujeitos a uso capião.
Enquanto eles estiverem afetados a este fim, não podem ser alienados por compra e venda, permuta, doação, penhor, comodato ou locação. Alienar é uma palavra que inclui várias formas de você trespassar esse bem a terceiros. Pode ser compra e venda, permuta, doação, penhor, comodato ou locação. Tá bom? Esses bens, no entanto, eles são objeto de relações rígidas que são apresentadas pela própria noção de direito público. Aí é que entra, ao invés da alienação, que eu já falei para vocês que não é possível, vai entrar outros institutos, que é o da autorização, da permissão e da concessão de uso. Isso pode. Então, por exemplo, uma estrada que é propriedade do governo, o que é que ele pode fazer? É um bem público, né, de uso comum do povo. O que é que ele pode fazer? Ele pode fazer uma concessão, faz uma licitação, faz uma concessão, a empresa ganha essa concessão e ela começa a explorar esse bem público. Mas ela vai explorar dentro do regime de direito público, tá bom? Então, essa inalienabilidade, ou seja, os bens não serem alienáveis, ela não é absoluta, a não ser em relação aos bens que, pela sua própria natureza, são insuscetíveis de valoração patrimonial, como mares, rios, praias, né? Isso é inalienável dentro dessa estrutura dos bens públicos. A imprescritibilidade também é uma característica dos bens públicos e ela decorre da sua inalienabilidade. O que é a imprescritibilidade? Né? Se são inalienáveis, se não podem ser vendidos, ninguém pode adquirir enquanto guardarem essa condição de bens inalienáveis. Daí não ser possível também você invocar uso capião. Né? A prescritibilidade do direito à propriedade está ligada à possibilidade de você adquirir esse bem ou não pelo uso capião. Esses bens públicos, eles não são adquiríveis por uso capião. Além disso, a impenhorabilidade é uma outra característica dos bens públicos. A impenhorabilidade decorre da forma pela qual são executadas as sentenças judiciárias, né, contra a fazenda pública, contra o Estado. Não é permitido a penhora dos bens públicos para o pagamento das dívidas públicas. Existe um procedimento próprio que vocês estudam na disciplina de direito financeiro, que se chama precatórios. Você não pode penhorar como você faria com um particular. Outra característica dos bens públicos é a impossibilidade de oneração, de impor ônus, né? A Constituição, ela retirou a possibilidade de penhora de bens da fazenda pública, retirou a possibilidade de oneração, de ônus reais sobre esses bens. Por outro lado, quando a gente está diante de bens dominicais, esses estão sujeitos a um regime misto, né? Entre direito público e direito privado, não só de direito público. E, eventualmente, você pode se deparar com situações em que haja um pedido de oneração. Além disso, esses bens são inalienáveis se estiverem com afetação de uso especial. Se eles não tiverem afetados, ou seja, se eles estão desafetados, a gente está diante de um bem alienável, que são os dominicais. Se ele está afetado, ele é inalienável, ok? Esses bens dominicais, eles podem ser também objetos de autorização, permissão, concessão de uso, mas também de locação, de comodato, de enfiteuse, porque a gente falou já, eles estão sobre ali um regime de direito público, regime jurídico administrativo e de direito privado, os dois ao mesmo tempo. Então eu falei várias vezes na palavra afetação e desafetação. O que é isso? Né? A afetação é um ato solene do poder público que declara o bem como integrante do domínio público. E o que é a desafetação? Né? Quando se promove o desligamento do bem, transmutando esse bem em bem comum, né? Em bem dominical. O bem especial se torna comum. A gente está aí diante de uma desafetação, podendo ser utilizado para finalidades distintas da que estava especialmente condicionado quando ele era um bem afetado.
Para a gente afetar um bem ou desafetar um bem, a gente pode fazê-lo por decreto ou por lei. Quando se tratar de bens imóveis, a desafetação só poderá ocorrer por lei, tá? Então, a afetação, em resumo, é a incorporação de um bem à dominalidade do Estado, mediante a prática de algum ato ou a ocorrência de determinado fato de parte do poder público. Isso é a afetação. Vamos conversar um pouquinho sobre outras características dos bens públicos. A gente vai falar sobre as chamadas terras públicas, mas isso a gente fala no próximo vídeo. Espero você lá daqui a pouquinho.